Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos protegidos e se cuidando da família, cumprindo a quarentena, que é importante para a gente superar essa fase e poder continuar seguindo com a nossa vida, certo? Enquanto isso, a gente vai tendo aulas assim. Eu ensino daqui, você aprende daí, juntos nós conseguimos continuar com o nosso programa, certo? Na aula de hoje eu vou falar sobre o texto narrativo. Vocês lembram que a gente trabalhou as tipologias textuais e os gêneros, certo? Nós temos o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto injuntivo. E hoje eu quero me aprofundar no texto narrativo, certo? A gente já sabe mais ou menos, é um texto que a gente está acostumado a lidar a todo momento, quando a gente lê um livro, um romance, quando a gente lê uma crônica, tá? O tipo narrativo ele está presente em muitos gêneros literários. Então, o que a gente vai falar sobre hoje são características mais específicas que essa tipologia textual tem, certo? O texto narrativo. As narrativas são geralmente descritas como tipologias textuais em que o objetivo principal é contar ou narrar um fato ocorrido, real ou imaginário. A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos, na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação, que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Então a narrativa é aquele texto que a gente está acostumado desde lá de criança, quando a tia Cotinha contava para você lá na escola: era uma vez uma princesa num reino muito distante, certo? Era uma vez um patinho feio. Isso é o quê? Contar uma história, tá? Esse contar uma história, seja ela real ou imaginária, porque, por exemplo, um filme é uma narrativa. Um filme ele conta uma história. A novela é uma narrativa porque ela também conta uma história. Seja ela ficcional ou seja ela real. Pode ser que você assista um documentário falando sobre fatos reais. Todas elas se baseiam em contar uma história. E essa história ela conta com o quê? Com um personagem, um conflito, certo? Um clímax, um desfecho. Porque imagina, seria muito ruim você ler um livro e chegar no final não ter um final. Até acontece, não sei se vocês já leram A Culpa é das Estrelas, onde a personagem principal ela lê um livro onde não tem final e isso deixa ela obcecada por aquilo. Ela constrói na cabeça dela finais, ela manda mensagem para o autor. Então, uma narrativa ela precisa ter alguns elementos que a gente vai ver mais adiante. Em geral, uma narrativa responde às seguintes perguntas. O que aconteceu? Caracteriza o enredo que se constitui pelos fatos que constroem a trama. Com quem aconteceu? Quem fez? Você precisa saber se aconteceu uma história, com quem que aconteceu? Quem é esse personagem dessa história? Caracteriza o modo como a trama se desenrola, tá? O como aconteceu, em quais circunstâncias ou como se deram os fatos. Você quer saber como essa história aconteceu, como chegou nesse ponto, qual foi o desenrolar dessa história, o andamento para que chegasse a esse ponto. É que nem você quando você lá tá assistindo um filme, aí tem aquela pessoa que não pegou o filme do início, que você fica assim, tá, mas o que aconteceu? Me conta a história. O que aconteceu antes? Então a narrativa ela precisa ser presenciada do início ao fim para que tenha um fio, para que você consiga entender o que leva àquele final, o quanto essa história está amarrada uma parte na outra. Onde aconteceu? Quando aconteceu? Tá? Isso também são informações importantes. Se você está falando que aconteceu um assassinato, você vai querer saber onde, certo? Em que lugar, às vezes até qual horário, tá? Para você ter uma relação espaço-tempo, que é o nosso onde aconteceu e quando aconteceu. Também tem outra perguntinha, por que isso aconteceu? É o motivo que desencadeou essa trama, por que a pessoa foi assassinada, certo? Por que o vilão fez isso?
você precisa saber a motivação. Quais as consequências desse conflito? Corresponde aos resultados provocados pelo conflito gerador do enredo, tá? Então, percebam como uma narrativa, ela responde algumas perguntas básicas, que são informações que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia. O texto narrativo é muito presente, como eu já disse. Olha só, então, a estrutura da narrativa. Ele apresenta uma determinada estrutura, tá? O início, que é uma introdução que geralmente apresenta quem são os personagens daquela história, dá uma contextualizada no que vai ser contado. Depois o desenvolvimento, que corresponde ao desenrolar dos fatos mediante a um conflito ou acontecimento gerador, tá? Aí você apresenta os personagens e você diz que aquela história tem um problema, tem um acontecimento. Aí você vai desenvolver qual é aquele problema. Depois vai chegar no clímax. O que é o clímax de uma história? É o ponto alto, tá? É o grande questionamento, é o grande... E aí, vai ao racha, certo? Corresponde ao ponto culminante da história, o momento decisivo para a conclusão da narrativa. E depois tem o desfecho, que corresponde ao desenlace da narrativa, seu final. Qual foi a opção escolhida, certo? Foi ou rachou? O desfecho, ele vai trazer a conclusão da história. Seus elementos são narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Vamos dar uma olhadinha no que são. Espaço é o local físico onde acontece a narrativa. Londres, Rio, em Hogwarts, em outra galáxia, certo? Depois você tem o tempo. De repente a história aconteceu num canil, né? Os cachorros latindo aí. Tempo caracteriza o desencadear dos fatos, é constituído pelo cronológico, que, como o próprio nome diz, é ligado a horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. O outro é o psicológico, ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelos personagens, e intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Então o tempo, ele necessariamente, ele não precisa seguir a cronologia de hoje, amanhã ou depois. Ele pode ter um espaço de tempo, tá? Pode ser que você conte uma lembrança, uma coisa que te remeta ao passado, e isso vai influenciar na sua narrativa, porque passa a ser o tempo, aquele período que aconteceu. Às vezes, você começa uma história e você, para contar ela, você precisa lembrar de algum fato do passado. Então é como se você abrisse uma aspas para dizer isso. Ele também pode ser uma história de anos, meses, momentos, décadas, séculos, tá? Tudo isso pode contar como tempo. Personagens, que são as peças fundamentais. Sem o personagem não tem história. Como é que você vai contar uma história se não aconteceu com ninguém? Certo? Personagens são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, chamados de principais, outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição, as antagonistas e as secundárias, que não se destacam tanto quanto as primárias, funcionando apenas como suporte da trama em si. Por exemplo, quando a gente assiste uma novela, a gente sabe que tem lá a história principal, mas que tem outras histórias paralelas, outros personagens que estão ali oferecendo alguns enredos para dar suporte à trama, certo? Isso é muito comum no romance. Elementos da narrativa. A gente tem um narrador, ainda dando prosseguimento, né? Narrador, que é aquele que narra a história, atuando como um mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Classifica-se em 3 modalidades. 1. O narrador personagem. É aquele narrador que ele participa da história. Ele está ali, ele presenciou aquela história. Ou então ele sabe, ou então ele também faz parte dela. Ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa, tá? O que quer dizer em primeira pessoa? É o eu assisti
a um filme. Eu estava lá quando aconteceu, certo? O narrador observador apenas limita-se em descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí predomina-se o uso na terceira pessoa, tá? Ele não está dentro da história, ele só observa o que está acontecendo. Isso é muito comum. Isso é muito comum em alguns gêneros, quando o narrador ele só observa, tá? Em terceira pessoa, ele está contando uma história da qual ele não participa, ele não tem influência nela. O narrador onisciente. Esse sabe de tudo sobre o enredo dos personagens, revelando os sentimentos e pensamentos mais íntimos de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitas vezes sua voz se confunde com a dos personagens. É o que chamamos de discurso indireto livre. Então o narrador onisciente é aquele que conta o que se passa na cabeça do personagem. É como se ele lesse a mente de todos os personagens, tá? Ele vai dizer que a pessoa está parada olhando para algum lugar, ele vai dizer o que está acontecendo na cabeça daquela pessoa, o que está acontecendo na cabeça daquela pessoa enquanto o outro personagem fala. E todos estes elementos correlacionam entre si, formando o que denominamos de enredo. Lembra do samba enredo? O que o samba enredo faz? Ele conta uma história. O enredo também é aquela história, né? É a história em si, é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se construirá para um desfecho imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Também pode ser previsível. Este, portanto, poderá ser triste, alegre, cômico ou trágico, dependendo do ponto de vista do narrador. O enredo no texto narrativo é o conteúdo em si, que tem como núcleo o conflito, o qual está diretamente ligado aos personagens situados no espaço-tempo. Então o enredo é isso tudo unido, é o ponto onde todos esses elementos convergem, certo? Aqui a gente fala assim, ó, como núcleo, o conflito. Agora, como identificar o conflito gerador do enredo? O conflito gerador do enredo ele é o grande problema, ele é a grande questão. Será que a mocinha vai querer casar com o mocinho? Será que o vilão vai se redimir? Será que o personagem vai ser pego? Será que ele vai ser descoberto? Isso é o clímax da história. É a grande problemática, certo? É o conflito que fica entre os personagens e a resolução. Tá bom? O texto narrativo é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. E eu também estou deixando uma atividade na plataforma para vocês, certo? Façam a atividade, tem um conto lá, O Homem Nu. Ele é curtinho, é um conto, né? Tem umas 2 páginas. E tem algumas questões lá para vocês conseguirem fazer essa identificação sobre a narrativa, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia virtual e nos vemos em breve.